Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Jean Diniz. Hoje, pessoal, eu vou tratar sobre um tema que é quem está se preparando para o concurso da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estava dando uma olhada lá no edital, vai cair Lei 8.112 de 1990, claro, obrigatoriamente, em razão da natureza jurídica da autarquia federal, que é a Universidade Federal da Paraíba. Se é a Universidade Federal, o servidor de lá é federal, regime jurídico estatutário da Lei 8.112 de 1990. Vai cair com certeza questão relacionada à forma de provimento na prova de vocês. Então vejam aí essa questão que eu selecionei, uma questão que abrange alguns assuntos que são relevantes e poderia causar alguma dúvida para vocês na aula, certo? Então vejam aí a questão. Provimento é o ato administrativo pelo qual os cargos são preenchidos. A Lei 8.112 apresenta em seu artigo 8º, incisos 1 a 9, as formas de provimento de cargo público de acordo com a referida lei. É correto afirmar. Queremos a correta. Letra A. Quando a nomeação, o servidor que não tomar posse dentro do prazo previsto será exonerado. Quando da nomeação, o servidor que não, vou colocar maior aqui, o servidor que não tomar posse no prazo previsto, ele será exonerado. Será exonerado? Claro que não. O servidor público que não tomar posse, apenas o ato de provimento vai se tornar sem efeito. É o que se chama no direito administrativo, pessoal, de mera retirada do ato administrativo. O servidor público, a partir do momento da publicação da sua nomeação, ele tem um prazo de 30 dias improrrogáveis e consecutivos para tomar posse. É possível que essa posse ocorra mais para frente. Por exemplo, se já é um servidor público, se é uma mulher, por exemplo, servidora pública de outra instituição, e que no caso está de licença maternidade, o prazo de 30 dias só começa a contar após o término dessa licença. Entenderam? Então, no caso, isso não significa prorrogação. Apenas um deslocamento do início da contagem do prazo. Da mesma forma, acontece se o servidor estiver de licença por motivo de doença. O início da contagem só começa a contar o início após o término dessa licença. Isso não significa dizer que haja prorrogação do prazo para a posse. Então, no caso, iniciou a contagem, pontapé da contagem, 30 dias consecutivos para tomar posse. Se não tomar posse, apenas o ato de provimento se torna sem efeito. Eu não posso dizer que o servidor foi exonerado, porque ele nem sequer chegou a tomar posse. Como é que eu vou exonerar alguém que nem tomou posse, gente? Como? Agora, claro, se toma posse, tomou posse, assinei o termo de posse, eu já posso me apresentar na mesma hora na repartição para trabalhar e não começo a trabalhar, e passa uns 15 dias da posse sem me apresentar ao local de trabalho, então, neste caso, ocorrerá, sim, a exoneração, e essa exoneração será de ofício, ok? Então, 30 dias para tomar posse. Se não tomar posse, o ato de provimento se torna sem efeito. Tomando posse, 15 dias para entrar em exercício. Se não entrar em exercício, o servidor será o quê? Exonerado. Letra A, portanto, incorreta. Coloca aí na tela. Letra B. Reintegração é a investidura de servidor estável no cargo, tendo sido invalidada sua demissão por decisão judicial. Olha, questão errada, um pouco mal formulada, meu modo de ver, porque na verdade o texto da lei diz de reinvestidura, é a reinvestidura de servidor estável no cargo, tendo sido invalidada sua demissão por decisão judicial ou também administrativa, mas por decisão judicial é a volta. No meu modo de ver, a questão está mal formulada, porque na verdade, quando ele ingressa em um cargo estável, um servidor estável que entra no cargo em razão da anulação de uma demissão, então no caso é em reintegração sim. Porque no caso existem bancas que copiam a lei e tiram um não, colocam um sim, ou tiram um prefixo, colocam um sufixo em uma palavra e pensa que aquela alternativa, por trocar alguma letra, alguma palavra, a alternativa vai deixar de ser certa para ser errada. No meu modo de ver, estaria certa aí. Eu marcaria certo. Não, certo. Só que para o elaborador está errado em virtude da alteração. Ao invés de ser investidura, colocaram reinvestidura. Sim, mas ele está ingressando novamente em um cargo. É investidura. Só que é uma ré porque ele já era servidor público. Mas ele já está dizendo que é servidor público a partir do momento que foi invalidada sua demissão. Entenderam? Bem, no meu modo de ver, está mal formulada. E reintegração. Enfim, reintegração é o retorno ao cargo que o servidor público ocupava. É a volta do demitido, é o nome do filme que eu chamo. A volta do demitido. O servidor demitido é porque fez alguma besteira na administração.
Usar bens da administração para fins particulares, por exemplo. Você já viu alguém usar um carro da administração para levar o filho na escola, por exemplo? Fazer feira? E a praia com o veículo da administração? E a festa com o veículo da administração? Isso não pode. Não pode. É crime? Não, não é crime. Mas é uma irregularidade administrativa que importa demissão. Uso de bens materiais ou recursos pessoais da administração para fins particulares. Demitido o servidor. Só que é possível que esse servidor recorra administrativamente, promova uma demanda administrativa com o intuito de anular da administração pública, rever aquele ato administrativo de demissão e anular aquele ato administrativo, ele apresentando alguma prova, alguma coisa que demonstre sua inocência. Isso pode ser a qualquer tempo. A revisão do processo administrativo do PAD pode ocorrer a qualquer tempo. Então, se daqui a 15, 20, 30, 40 anos surge uma nova prova ou algum mecanismo de adquirir uma nova prova que demonstre sua inocência, pessoal, ele vai entrar com a revisão administrativa para comprovar sua inocência e ele volta. Da mesma forma, judicialmente, se ele entra com a ação judicial e o juiz reconhece que houve arbitrariedade no processo administrativo, seja através de uma irregularidade formal, um desrespeito à forma, ou irregularidade material, ele demonstra que de fato é inocente, ele retorna ao cargo que ocupava anteriormente. Jamais a lei fala só que é estável. Estável, como está aí na questão. Realmente, a lei fala que é só estável. Não só a lei, a Constituição também diz. É o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava anteriormente. E o servidor que não é estável, coitado, que foi demitido injustamente, ele não vai voltar, não? Vai voltar também. Ele volta. E por que a Constituição fala que são só os estáveis? Falha, erro. De vez em quando a Constituição fala besteira. E a lei também. Mas o servidor que não é estável, ele volta também. Só que qual é a forma de provimento? Não tem. Alguns doutrinadores chamam de forma inominada de provimento. O servidor que não é estável, ele volta. Só que eu não posso chamar de reintegração. Porque expressamente, pela Constituição e pela lei, reintegração é só dos servidores estáveis. Quem não é estável, volta. Forma inominada de provimento. Não é legal isso? Voltando aqui. Letra C. Readaptação é a investidura do servidor estável em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, sendo dispensável a inspeção médica. Não precisa fazer inspeção médica de forma nenhuma. Galera, é o seguinte, ó, essa questão aí, na verdade, esse artigo da Lei 8.112, ele foi revogado pela Constituição Federal e que reformulou o sistema, o Instituto Jurídico da Readaptação. O que era a readaptação? Readaptação é, o servidor sofre uma lesão física, uma lesão mental, e não tem mais condições de trabalhar no mesmo local. Não tem mais. Seja física, seja mental. Seja física, seja mental. Ah, então vamos aposentá-lo. Não. A gente só aposenta ele quando ele não tiver condições nenhuma. Vamos mandar para outro lugar. Que outro lugar é esse? Bem, pela lei, como tem aí na alternativa, inclusive, pela lei, que foi considerada correta, que é o que está na lei ainda, pela lei é necessário que haja uma compatibilidade de atribuições, que fazia e o que vai fazer, e remuneração também, o que recebia e o que vai receber. Agora, claro, em ambas as situações, era preciso que passasse por uma inspeção médica, óbvio. Tem que passar por inspeção médica, sempre, sempre. O negócio é que a readaptação ela foi alterada, reformulada agora com a emenda constitucional 103, se eu não me engano, recentemente. E agora que está na Constituição a readaptação, ou seja, vale não só para os servidores federais, estaduais, mas também municipais. Readaptação é tudo, pega todas as esferas, por isso que foi via Constituição, não está só na lei federal. E na readaptação agora é o seguinte, servidor que tem alguma lesão física ou mental, ele vai para qualquer outro cargo que tenha habilidade para exercer aquela atividade. Não é preciso mais que haja conexão entre o que ele fazia e o que ele vai fazer, mas sim conexão com o que ele sabe fazer com o que ele vai fazer, somente. Respeitada a escolaridade e a remuneração ele fica recebendo a mesma que recebia no órgão anterior. Qual é esse propósito? Qual foi esse propósito constitucional? De não se aposentar, meu amigo. Manter o servidor trabalhando. Não se aposentar. A aposentadoria é última ratio. Somente quando não tiver mais jeito, amputar as duas pernas e os dois braços, aí sim se aposenta. Ok? Mas de qualquer forma, a alternativa aí está incorreta. Quando diz sendo dispensável inspeção médica, esqueça, tudo errado. Letra D.
O retorno à atividade de servidor em disponibilidade, feito mediante aproveitamento, é obrigatório a um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Certíssimo? É o gabarito da questão letra D. E o que é esse aproveitamento, pessoal? O que é esse aproveitamento? O que é esse aproveitamento? Aproveitamento é o seguinte: o servidor está em casa sem fazer nada. Existe isso para servidor público? Ficar em casa sem fazer absolutamente nada, meu Deus, a vida que eu queria. Pois é. Antigamente existia um cargo na administração pública chamado de datilógrafo. Vocês já ouviram falar de datilógrafo? Datilógrafo existia até concurso, hein? Concurso para datilógrafo. É você bater na máquina de escrever. Pergunta a seu irmão mais velho, seu pai, sua mãe, que eles fizeram curso de datilografia. Pergunta a eles. E o que era esse curso? Eu lembro que eu tenho meu irmão mais velho. Vou para meu curso de datilografia e tu vai ficar aí. Eu digo, poxa, quando eu ficar maior eu vou fazer um curso de datilografia. Porra de curso é esse? É você ficar batendo na máquina de escrever. Máquina de escrever. Eu lembro que tinham lá em casa, eu ficava apertando as duas. Aí puxava a pontinha e a outra pontinha apertava 4, 5 de uma vez. Elas faziam... Aí você puxava uma de cada vez. Máquina de bater de datilografia. Pergunta ao seu pai e sua mãe. Pois é, tinha esse cargo na administração. Só que com a chegada dos computadores, a galera, e agora? E agora? Vamos fazer o quê? Não, bota isso. Não, vamos colocar esse povo para bater na... Vão estourar os teclados. E era a coisa mais chicorosa do mundo, era ter um computador em casa. E nas repartições também. Era coisa fora do normal. Somente a elite administrativa tinha computador. E os datilógrafos não tinham. Então, manda essa galera toda para casa, ficam em disponibilidade, cargos extintos. Quando o cargo é extinto, o servidor estável faz o quê? Manda para casa, fica recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço, em casa, sem fazer nada. Não é de home office, não. É sem fazer nada. Até que, em determinado tempo, a gente está precisando de alguém para trabalhar no almoxarifado. Rapaz, tem Beltrano, que está em casa sem fazer nada, ele dá para fazer serviço. Traz ele para cá. Então, eles eram o quê? Aproveitados. Agora, claro, pela lei, tem que haver compatibilidade de remuneração e atribuições. A compatibilidade de atribuições de datilógrafo com almoxarifado? Tem. E não discuta com o governo. Tem compatibilidade sim. Pô, vai deixar o cara lá sem fazer nada? Tá na lei, beleza? Agora, a interpretação quem dá é o gestor público. A alternativa considerada verdadeira aqui, letra D. E a última, a exoneração de cargo efetivo só se dará, deixa eu apagar aqui para dar para ler. Cadê? Letra E. A exoneração de cargo efetivo só se dará de ofício. Claro que não. A exoneração vai se dar também a pedido. Se você pedir para sair, pedir na exoneração. Não se pede demissão no serviço público. Pede-se exoneração. Tô querendo sair. Ganhei na loteria. Tô rico e milionário. Vai continuar trabalhando? Não. Pede o quê? Exoneração. Na verdade, pessoal, pede uma licença, certo? Sem vencimento. Mas aqui, pediu exoneração. Você está pedindo. A exoneração de ofício acontece, como no caso que eu falei aqui nessa aula já. Se o servidor toma posse e não entra em exercício, o servidor será o quê? Exonerado. Reprovado no estágio probatório. Exonerado também. Houve um excesso de despesa com pessoal. É possível também que haja a exoneração. A diferença de exoneração para demissão é que a exoneração não tem natureza punitiva. Demissão tem, certo? Demissão é que o servidor fez alguma besteira daquelas situações previstas na Lei 8.112 que vai ser punido. Servidor demitido. Agora, se ele não foi punido, ele não fez nada, bichinho, mas a administração quer colocá-lo para fora, chama-se exoneração. Tomou posse, não entrou em exercício, é provado no estágio probatório, excesso de despesa com pessoal. Casos de exoneração e ofício. Então, fechamos por aqui. Uma aula, você que vai fazer Universidade Federal de Pernambuco, segue aí uma questão ótima para vocês estudarem. Um grande abraço e até a próxima.